brincar com a gente. Vem brincar com a gente, Danny. Para sempre. E sempre. E sempre. Tony, eu tô com medo. Lembre-se do que o Sr. Halloran disse. É como fotos no livro, Danny. Não é real. Bom dia, galera. 1º de agosto, 11h01 da manhã. Tô aqui nessa outra parte da represa Billings, em São Bernardo do Campo, Riacho Grande, subdistrito. Gravar um lugarzinho um pouquinho diferente. É tudo represa, mas é outro lugar da represa, né? Gente, será, gente, que a minha irmã é esquizofrênica? Sociopata esquizofrênica? Tava conversando com uma pessoa aí. Parece que ela tem um irmão que é a mesma coisa da minha irmã. E ele disse que o irmão dele, no caso é um homem, né? Ele é sociopata e esquizofrênico. E eu tô achando que a minha irmã pode ser esquizofrênica também. Além de sociopata e esquizofrênica. Não se engane com essa água, viu, gente? Só fazendo tá, ponto de congelamento, tá? Principalmente quando vai ficando mais tarde da noite. Gente, não se engane com esse solzinho que eu quis dizer, né? Com a água e o sol. Gente, deixa eu te contar uma coisa assim que aconteceu na minha vida, que eu tava meditando nisso, né? E eu achei relevante falar. A minha casa, como toda casa, sempre a gente acha que acontece algum fenômeno sobrenatural na casa da gente, né? Quem nunca na vida falou, gente, tem coisa errada nessa casa, tem algum fantasma? Isso é natural da mente humana e principalmente a nossa sociedade brasileira aqui, que é uma sociedade muito mística e que tem muita fé em diversas coisas, né? Em diversas manifestações. Nós brasileiros somos um povo de muita fé, né? E aqui nós temos muita crença diversificada. Então na nossa cultura é natural a gente achar, pô, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa errada nessa casa, vou jogar sal grosso, vou chamar um pai de santo, quem é do axé, né? Vou chamar um pastor, um padre para orar aqui nessa casa, quem é do amém, né? Quem é do axé chama o axé, quem é do amém chama o amém. E é normal, até então ninguém acha que o outro é louco porque acha que tem alguma coisa na casa da gente, né? Todo mundo pensa, uma hora ou outra pensa, não, tem alguma coisa errada nessa casa. Vou me mudar, quem mora de aluguel, né? Vou me mudar, depois que eu me mudei para essa casa, não sei o quê. Mas assim, gente, até o ponto de você falar essas coisas, né? É normal da nossa cultura. O problema é quando você vê alguma coisa realmente, né? E não só vê como interage, né? Aí o que acontece? Eu fiquei pensando, sabe? A minha irmã mais velha, do nada a mulher começou a me perseguir sem motivo algum. Antigamente, gente, eu falo muito da minha irmã. Meu irmão também me perseguiu muito na infância e na adolescência, né? Antes da minha irmã, era meu irmão, né? Eu falo mais dela porque essa última aí foi ela que aprontou. Ela aprontou junto com meu irmão? Ela aprontou junto com meu irmão, mas foi mais a minha irmã, né? Com meu ex-cunhado, meus 2 sobrinhos, né? Minha genitora. Mas meu irmão também aprontou muito, né? Comigo. Mas assim, até então a minha irmã, entre aspas, me respeitava. Nunca tive grandes problemas com a minha irmã. Foi de uns anos pra cá que isso começou. Né? Até então era uma pessoa, a minha irmã mais velha me respeitava, conversava, a gente tinha
a gente era normal, eu frequentava a casa dela, a gente batia papo e tal. Depois do nada, só foi eu bater a laje na casa, essa mulher virou o demônio pro meu lado, o Satanás, o capeta. E um pouquinho antes também, uns 2 anos antes, eu tive que sair de casa, porque ela aprontou com o meu cunhado. Então foi uma coisa, entre aspas, recente. Já meu irmão, o meu irmão homem, né? É desde a minha primeira infância, desde que eu perdi meu pai, né? Ele começou a me judiar, me torturar. Meu irmão fazia muita tortura psicológica em mim. Às vezes meu irmão me batia também. Um dia eu falo mais do meu irmão. É porque esse canal eu comecei a falar mais do que aconteceu depois que eu bati a laje, que eu reformei a casa, né? Bati a laje não, eu reformei toda a casa. Não foi só bater laje. Mas, gente, o que eu quero falar? Eu fiquei pensando, acho que a minha irmã pode ser esquizofrênica, né? Ou pode ter desenvolvido uma esquizofrenia, ou sempre foi esquizofrênica e eu nunca percebi, ou ela desenvolveu de uns tempos pra cá, porque a esquizofrenia desenvolve, eu não sei se você sabe, a esquizofrenia tem gente que vem no gene, no DNA, tem gente que passa por coisas na vida que desenvolve uma esquizofrenia. E até certos remédios que você toma pode desenvolver uma esquizofrenia, por isso que você não pode ficar tomando qualquer remédio sem medicação, ou sem indicação médica. E a própria maconha, vocês que fumam maconha aí, eu não tenho nada a ver, mas a própria maconha, as pessoas falam, é uma droga leve. Epa, droga leve? Vai nessa. A maconha parece que é uma droga potentíssima de desenvolver esquizofrenia. Então, assim, tem gente que começa a usar maconha e desenvolve esquizofrenia. Depois disso, a pessoa, mesmo que ela pare de fumar maconha, nunca mais ela volta ao normal, vai ser esquizofrênica pelo resto da vida. Então ela pode ser leve, mas na questão da esquizofrenia, ela é uma das drogas mais pesadas, capaz de desenvolver esquizofrenia, a maconha. Mesmo que você pare. Mas assim, a minha casa sempre teve essas coisinhas que a gente fala, tem fantasma aqui, tem alguma coisa errada, sabe? Não é possível. Mas até então, né? Agora eu vou contar um caso da minha irmã, que ela supostamente interagiu, ou ela interagiu com um ser espiritual na minha casa, que não era eu. E esse ser espiritual tinha a minha imagem, a minha voz, a minha aparência. Ou a minha irmã mais velha é uma sociopata esquizofrênica. Além de ser sociopata, é esquizofrênica ainda por cima. Tem probleminha mental, entendeu? Ou é as duas coisas. Ou ela teve contato com um ser, que eu vou descrever agora, ou ela, entendeu, é esquizofrênica. Por quê? Gente, assim, quem já ouviu falar de Doppelganger? Dopplergagen é as pessoas falam que é o seu duplo, mas não é que é seu duplo. É um tipo de fantasma, um tipo de criatura, um tipo de ser espiritual ou semi-espiritual, semi-material ou totalmente espiritual, né? Existem nós seres materiais, existem os seres espirituais e existem os seres semi, que não é nem exatamente material, mas também não é exatamente espiritual. São semi-espirituais. Ele é meio matéria, meio espírito ao mesmo tempo, né? Nós somos matéria e temos, né? Enfim, diz que são seres que são capazes de assumir a forma da pessoa, assumir a voz da pessoa, até os trejeitos da pessoa. Lógico, um evangélico vai falar, é demônio, né? É o demônio se passando pela pessoa, ele assumiu a forma, a característica, a voz da pessoa. Mas no mundo afora aí, dá-se o nome de Doppelganger. Existem casos aí de que a pessoa fala que viu seu Doppelganger, ela mesma viu seu Doppelganger dentro de casa. Ela se viu na cozinha, ela estava na sala. Ela viu ela passando da cozinha pro corredorzinho, pro banheiro, da cozinha para a sala. Ou outras pessoas estão na casa e um membro da família está na sala e todo mundo viu a pessoa chegando do portão para dentro, entrando e ficou na cozinha. Mas como que se você estava na sala? Aí é o Doppelganger, né? Doppelganger, que é um espírito, um ser, independente do que seja, que assume a sua forma.
não é você, não é a sua mente desdobrada, não é isso. É uma outra coisa que assume a sua imagem, se bem que alguns falam que doppelganger é a própria pessoa, mas a maioria diz que não, diz que é um ser que assuma a sua identidade ali e se relaciona. Tem doppelganger que a pessoa está na casa dela e tem um doppelganger fazendo compra no mercado. Outro doppelganger, a pessoa está na casa dela e o doppelganger está no show de rock, zoando, entendeu? E todo mundo vê a pessoa lá, mas a pessoa estava na casa dela. E tem doppelganger que fica aí fazendo sacanagem, promiscuidade sexual, e a pessoa mesmo não está nem sabendo que ela tem um ser que assume a sua aparência. Ela está sossegada na casa dela, vivendo na casa dela, e tem um ser por aí, ó, fazendo caramba 4 e o diabo 5, usando a sua imagem, fazendo promiscuidade sexual, e todo mundo achando que é a pessoa. A minha irmã mais velha, ela levantava cedo para ir trabalhar. Eu tô te contando isso porque ela me contou. Foi uma época em que ela levantava mais cedo do que eu, porque na época eu trabalhava no período da tarde. Então eu pegava 1 e pouca, quase 2 horas da tarde, e saía 10 e pouca da noite do trabalho. Então eu chegava 11 e pouca, até comer, tomar banho, deitar. Eu ia deitar meia-noite e pouco, 1 hora da manhã. Então 5 horas da manhã eu estava dormindo ainda, porque eu trabalhava de tarde na época, e ela trabalhava de manhã. Então era um pouquinho antes das 6 horas da manhã, ela estava levantando, então o dia estava escuro ainda. E eu estava dormindo nessa hora, 5 e pouca da manhã, porque eu tinha acabado de deitar, era mais ou menos 1 hora da manhã que eu deitava, né? Trabalhava à tarde e ela trabalhava de manhã. E ela me contou que um dia ela estava com meu ex-cunhado ainda, não era que esse cunhado que ela está agora aí, bolsonarista, que se candidatou a deputado federal, deputado estadual, vereador aqui por São Bernardo do Campo, e é um fiasco, né? Uma cidade com não sei quantos milhões de habitantes, o cara teve 300 votos, e se acha, né? Aliás, meus 2 ex-cunhados, que é casado com ela, se acha. 300 votos só, né? Pelo PL aqui de São Bernardo, né? Pelo bolsonarismo, o partido nazista, o partido bonapartismo do Brasil, o partido traidor, o partido lesa-pátria do Brasil. Partido da trairagem, partido da crocodilagem. Enfim, mas ela estava com meu ex-cunhado. Aí o que acontece? De manhã cedo, ela disse que viu eu na ponta da escada, que a minha escada era, a minha casa que eu nasci era acima do nível da rua. Então assim que a gente sobe o portão, a gente sobe uma escada. Depois que alcança o topo da escada, que é o meu quintal. Eu estava nesse topo da escada que desce para a rua. E ela estava descendo o quintal e me viu. Ela falou assim, olha, era você, mas tinha uma luminosidade um pouquinho, era um ser um pouquinho luminoso. Sabe assim, quando uma pessoa, você olha e você vê a pessoa, mas ao mesmo tempo você vê uma leve luminosidade, um pouquinho diferente, como se a pessoa estivesse levemente iluminada, levemente com uma luminosidade diferente, uma luminosidade mais acesa. Aí ela achou aquilo estranho, né? E ela disse que onde eu estava também tinha uma espécie de fumaça. Era como se tivesse uma fumaça ao meu redor ali da imagem que ela estava vendo eu. E essa imagem estava levemente iluminada, levemente. E ela foi chegando e disse que eu estava de costa, olhando do topo da escada, olhando para a rua. Eu estava de costa e ela estava chegando do fundo do quintal para frente do quintal para sair para a rua. E ela falou assim, que ela achou inusitado eu estar ali, aquela hora de madrugada. Essa hora de madrugada eu estava dormindo. Aí ela falou assim, epa, você aqui? Aí disse que eu não respondi. Aí disse que ela pegou e falou assim, epa, você aqui? Falou pela segunda vez. Só que aí eu fiquei calado, fiquei mudo e olhando para frente. Aí parece que ela falou pela terceira vez. E nisso ela veio chegando, ela veio se aproximando. Epa, você aqui? Aí disse que quando ela estava quase chegando próximo de mim, disse que eu virei para ela. E nessa que eu virei para ela, que não era eu, era qualquer coisa menos eu, porque eu estava deitadinho na minha cama dormindo. Ela disse que na hora que eu entre aspas, né, virou para ela, eu estava com uma cara demoníaca,
com a sobrancelha levemente arqueada, como se fosse de um capetinha, de um demônio, de um capeta, de um psicopata, sei lá, aquela sobrancelha arqueada. Ela falou assim que eu dei um sorriso para ela tão maligno e tão sinistro, como se fosse de um psicopata, de um assassino, de alguém assim, de um sociopata, sabe assim, de um serial killer, Ela falou assim que eu dei um sorriso para ela tão maligno, mas tão maligno, uma coisa extremamente maligna, que ela se arrepiou. Ela contou para mim que ela se arrepiou da ponta dos pés ao alto da cabeça. Que não teve um fio do corpo do cabelo, um fio do corpo dela que não se arrepiou. E disse que meu olhar estava diferente, um olhar satânico. Foi a palavra dela, que o meu olhar era um olhar satânico. E um sorriso diabólico, um sorriso endiabrado, satânico também. Olhar satânico, um olho satânico, um sorriso satânico. E quando eu olhei para ela com aquele olhar de assassino, de psicopata, sei lá, e aquele sorriso, ela se arrepiou e ela se assustou. Só que aí ela já estava quase em cima de mim, daquela fumaça, tinha uma fumaça, uma névoa ao redor daquela imagem, e a imagem, né? Ela pensou que era neblina, porque aqui em São Bernardo do Campo faz muita neblina, mas não era neblina. Era alguma coisa ali que estava ao redor daquela imagem. E aí já não dava mais para voltar, porque ela estava muito perto de mim, muito em cima. Aí disse que ela basicamente chegou a encostar em mim. Quando ela chegou, basicamente aqui do meu lado mesmo, disse que ela escutou até um barulho. E fez assim, ó, puff! O negócio desapareceu do nada na frente dela. Como se uma bolha de sabão estoura e faz puff! Diz que fez até isso, puff! E eu desapareci, que não era eu estava na minha cama. Eu desapareci na frente dela. Ela falou assim que as pernas dela tremeu, que ela quase não conseguiu ficar em pé. E nisso o marido dela estava fechando a casa, lá no fundo. Que eles saíam junto, né? O ex-marido dela estava fechando a casa lá no fundo do quintal. Ela estava ali na frente, na ponta da escada, e descendo para a rua. E o meu quarto ficava lá embaixo, na beiradinha da rua, onde é a garagem, que eles fizeram a garagem no meu quarto. E eu estava dormindo na minha cama. E ela falou assim, eu não consegui a minha força, as minhas pernas bambeou todinha. Eu quase não conseguia ficar em pé. E eu comecei, aí nisso daí, que você sumiu, me deu aquele sorriso diabólico, logo já chegou meu marido, né, que agora é ex, e a gente já entrou no carro rapidinho e fomos embora. E eu fiquei pensando se eu te contava isso ou não, porque até então eu conversava com ela normalmente, né. Falei, você ficou pensando? É lógico que você tinha que contar. E ela me contou isso pra mim, contou isso pra minha mãe, que teve esse negócio. Aí eu fiquei pensando, gente, isso daí é um demônio, é um doppelganger, ou ela é esquizofrênica? E a sua esquizofrenia de uns anos pra cá só tá piorando. Ela sempre foi esquizofrênica e ninguém nunca percebeu? Ou a esquizofrenia dela ficou incubada durante muitos anos, e agora, nesses últimos anos, a esquizofrenia dela eclodiu. Saiu do ovo, entendeu? Floresceu. Ou ela teve realmente uma visão com um demônio, com um doppelganger, com um ser semimaterial, ou um ser espiritual, um ET, sei lá que diacho que era. O ET do Bolsonaro, né? Os bolsonaristas estavam falando dos ET. O que ela teve contato ali? Aí eu fiquei pensando, gente, porque não é possível assim, mas independente, gente, se ela viu um demônio, propriamente si, um demônio, ainda que ela tenha visto um demônio, não é desculpa para ela ter feito o que fez comigo. Ainda que ela esteja sendo atentada, ainda que um demônio ou demônios no plural estejam influenciando ela nisso, ainda assim não é desculpinha, porque as pessoas têm livre-arbítrio. Você não viu aí? Eu tô jogado na rua. Você vê eu me prostituindo? Os bolsonaristas ficam mandando um monte de homem, um monte de mulher para eu ficar que nem prostituto aí transando com meio mundo. Só que eu tenho meu livre-arbítrio, eu não vou fazer isso. Então não existe desculpinha para minha irmã falar que é qualquer ser espiritual aí que está sob influência. Que isso não é desculpa. Está sob influência, vai para a igreja, vai fazer qualquer coisa.
Ah, orixá, né? Tem gente que vai falar, é orixá da Umbanda. Enfim, o pessoal da Umbanda vai falar que orixá não faz isso, que orixá não é demônio. Enfim, dê o nome que você quiser. Doppelganger, gênio da lâmpada, gênios que dá fumacinha, né? Djinn do deserto, mas até então Djinn dá no deserto, que são os gênios da lâmpada, né? Dê o nome que você quiser. ET do Bolsonaro. O que vocês acham que a minha irmã é? Esquizofrênica? É sociopata? Ela é igual o irmão desse carinha que estava conversando comigo, que ele tem um irmão que é sociopata com esquizofrenia, diagnosticado, tá? Ele é um sociopata diagnosticado e com esquizofrenia diagnosticada. Será que a minha irmã não é a mesma coisa? Uma sociopata, uma mulher manipuladora, uma sociopata, e além de sociopata, ela também não é esquizofrênica? Ou será que realmente aconteceu atividades paranormais na minha casa? Atividades paranormais na minha casa. Porque eu não era ali, eu estava dormindo na minha cama. E aí depois disso, segundo, eu fiquei perguntando, né, se ela viu de novo, se deixou de ver. Ela falou que não viu mais. Será que nesse dia aí não foi o dia que a esquizofrenia dela eclodiu? Que a esquizofrenia dela saiu do ovo? Será que ali não foi o princípio? E talvez ela começou a me ver como um demônio, a minha irmã? Começou a me ver como um ser maligno? Só que maligno é ela, é as atitudes dela, são as atitudes deles. Porque o narcisista, né, o psicopata do tipo narcisista, ele sempre acha que os outros é que tem que mudar, que eles estão sempre certo, que eles estão sempre fazendo tudo que é o outro que tem que mudar, que é o outro que tem que evoluir, não eles, que com eles está tudo bem. Eles não têm que passar no psiquiatra, não tem que tomar remédio, eles não têm que mudar a atitude deles, errado é sempre o outro, eu estou sempre certo. O psicopata do tipo narcisista, né? E o psicopata do tipo sociopata, ele faz de tudo para conseguir seus objetivos, passa que nem um rolo compressor, não interessa a quem esteja matando, ferindo, a quem esteja injustiçando. O psicopata do tipo sociopata faz de tudo para conseguir aquilo que ele quer. E não interessa quem tá certo e quem tá errado. Mas assim, será que a minha irmã é esquizofrênica? Ou será que eu tenho um Doppelganger? Aí, gente, o que acontece? A minha outra irmã do meio, que eu quase nunca falo dela, ela me viu também numa procissão católica aqui na minha cidade de São Bernardo do Campo. Só que na época eu ia na igreja evangélica e ela também achou estranho. E ela decidiu perguntar pra mim, que a minha irmã é católica, né? Ela falou assim, mas eu te vi. A minha irmã do meio já é essa. Aí agora eu tô falando, será que eu tenho um Doppelganger? Será que eu tenho um demônio que assume a minha forma e fica fazendo besteira por aí? Vai saber. A minha irmã do meio, né? Que não é a mais velha, essa já é do meio. Ela falou pra mim que se assustou, que tomou um susto. Que ela tava numa procissão, né? Que a igreja católica tem procissão. Ela estava numa procissão, num bairro que não é o meu bairro, o bairro dela lá, onde ela mora lá. E, de repente, ela me vê no meio da procissão. Eu, certinho, meu jeito, minha voz. Ela falou assim, mas era você, cara. Era você, o seu jeito, a sua voz. Até seu jeito era igual, seu jeito de sorrir, seu jeito de falar, seu jeito de gesticular. Tudo era você ali. Quando eu vi você no meio da procissão católica, eu tomei um susto. Eu sei que você é evangélico, você vai em igreja evangélica. Quando eu te vi no meio da procissão, eu tomei um susto. Eu fiquei olhando. E até parei, fiquei congelada ali, admirando a cena. Aí, quando eu fui me aproximando para tentar falar com você, era tanta gente na multidão ali, que você sumiu. Só sei que de repente assim, foi num piscar de olhos, eu fui chegando próximo de você, onde você estava, e tentando me desviar de uma pessoa, desviar de outra, as pessoas se acotovelando, uma multidão de gente no meio da procissão, com aquelas velas acesas, né? Acho que é na Páscoa, né, que a igreja católica faz a procissão, né? E só sei que quando eu cheguei lá perto de onde você estava, você sumiu, se embreou no meio da multidão e sumiu. Era você? Eu falei, lógico que não. Você sabe que eu vou na igreja evangélica? O que eu ia estar fazendo lá? Esses dias aí,
agora que eu voltei a ir na igreja católica, né? Eu gravei meus últimos vídeos aí. Eu católico apostólico romano, eu vou de vez em quando para fazer a Santa Ceia, que é a Eucaristia, a comunhão na igreja católica. Como eu não estou frequentando igreja evangélica, mas naquela época eu frequentava igreja evangélica. E eu não pisava meu pé em igreja católica. Aí dessa vez foi a minha irmã do meio. Então assim, gente, será que eu tenho um Doppelganger? Porque minhas duas irmãs, só que a irmã mais velha viu eu com aspecto demoníaco. Um olhar demoníaco, um sorriso demoníaco. E a minha irmã do meio me viu, eu todo bonzinho. Aí ela já me viu bonzinho. Me viu todo bonzinho lá no meio da procissão da igreja católica. Então, gente, eu tenho um Doppelganger, eu tenho um demônio que se transfigura, faz a transfiguração na minha imagem, na minha semelhança, meus trejeitos, minha voz, um Doppelganger. Ou a minha irmã do meio viu alguém muito parecido comigo na procissão, não viu direito e tentou se aproximar para ver melhor. Ou a minha irmã mais velha é esquizofrênica. O que vocês acham, gente? Não é muito estranho? Não é muito estranho? E outra, a minha casa, gente, que eu nasci, sempre teve umas coisinhas assim, sabe? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas é uma casa assim que tinha umas atividades paranormal, sabe? A casa que eu nasci, gente, tinha umas atividades paranormal lá. Eu lembro quando eu era criança, sabe? Aconteciam umas coisinhas ali. E não só eu sei disso, como meus próprios irmãos sabem, minha própria genitora, que vocês chamam de mãe, sabe. A gente sabe que na minha casa aconteciam umas coisinhas, sabe? Mas até então, pode ser medo, pode ser coisa da cabeça da gente, a gente tudo criança, né? Criança imagina muita coisa, né? Criança tem uma imaginação fértil. Mas no caso de adulto, gente, adulto não tem desculpa. Ou é esquizofrenia, ou a pessoa tá vendo coisas da cabeça dela, vendo e ouvindo, ou tem alguma coisa espiritual aí. Então é isso, galera. Tem um Doppelganger ou não tenho? Atividades paranormais em São Bernardo do Campo. Essa é boa, no alto da Serra de Santos.